É interessante que a partir do período renascentista começam-se, né, na Europa a surgir as universidades, começa-se a registrar as coisas através de livro e vários livros foram criados para se registrar a agricultura que se tinha naquele momento. Então, no século XVII, em 1605, tá, Olivier de Serres, nessa obra, aqui está em francês, eu não vou arriscar ler em francês aqui, tá ok? Ele já falava aí de algumas gaiolas rudimentares para coelhos, ok? Dentro de um tratado de agricultura e também, obviamente, falava dos coelhários abertos que existiam, né, naquela época também, ok? Então aqui nós temos os primeiros livros tratando da cunicultura em si, ou seja, da aplicação de técnicas racionais para se conseguir bens úteis à sociedade. Obviamente que naquela época esses bens estavam muito relacionados à alimentação e vestimenta, ok? Bom, várias pinturas também desse período renascentista relatavam os coelhos, tá? Então aqui pinturas do século XV e século XVII relatam as várias cores que os coelhos tinham, a relação das pessoas com os coelhos, tá? E essa grande variação na pelagem dos coelhos, no tamanho dos coelhos, vai refletir depois de um maior uso desse animal também como animal de companhia, como animal de feira, como algo muito curioso para se trabalhar e tentar obter novas cores, o que vai refletir futuramente em várias raças, ok? Bom, no século XVIII e século XIX, né, houve estabelecimento das bases da cunicultura moderna. Ou seja, nós já estamos falando aí de animais que estão num sistema de alojamento rudimentar, recebendo algum tipo de alimento, provavelmente sobras, né, de hortas, sobras de alimentos em geral. E é muito interessante que o coelho já fazia parte da vida dessas pessoas, né? Principalmente a partir da Revolução Industrial, onde as pessoas começaram a migrar do campo para a cidade, formando os grandes centros urbanos, né? Nesses grandes centros, a área era menor, então, obviamente, que tinha que produzir muito alimento em pouco espaço para uma grande quantidade de gente, para uma população que estava crescendo naquele momento. Ou seja, o coelho foi muito importante para a produção de alimento em pouco espaço. E é interessante que o coelho estava aí do lado da casa das pessoas, ou até mesmo dentro da casa das pessoas, ou dentro do ambiente de trabalho dessas pessoas. Tá? E, obviamente, que isso, né, reverberou também em um comércio de coelho, comércio de peles, comércio de carne. Ou seja, o coelho começou a ser parte da vida dessas pessoas. Inicialmente como produtor de alimentos, porque essas pessoas precisavam se alimentar. Mas, obviamente, que a partir do convívio dessas pessoas com esses coelhos, principalmente porque estavam ali também dentro da casa, do lado da casa, no trabalho, tá? Isso aí também colaborou para que o coelho fosse visto também como animal de companhia. Ok? Bom, nessa época também, século XIX, aí, surgiram alguns conceitos de alojamento, como, por exemplo, as jaulas Morante, ok? Que leva, tá, o nome da pessoa que desenvolveu, Morante, ok? E é muito interessante que hoje, né, principalmente a partir da segurança alimentar que propõe a cunicultura orgânica, ou do bem-estar animal, que propõe melhor repertório comportamental, mais espaço para os animais, a gente acaba voltando em sistemas mais antigos. Então, hoje, numa visão alternativa da produção animal, alguns sistemas mais antigos estão sendo novamente utilizados justamente para produzir um produto diferenciado. Né? Hoje, por exemplo, no caso das aves, é muito comum ovos livres de gaiola, galinhas criadas soltas. No caso do coelho, nós temos a cunicultura orgânica na Europa, já bem desenvolvida, né? Então, assim, nessa época do século XIX, houve algumas tecnologias e hoje se usa algumas dessas ideias justamente para produzir um alimento diferenciado. Bom, obviamente, no século XIX, esses índices zootécnicos eram muito limitados. E nós estamos falando aqui de 25 láparos por ano.
né? Hoje em dia, a ideia é que a moderna cunicultura, tá, proporcione aí por volta de 60 láparos por ano. Obviamente que isso aí vai mudar de acordo com a atividade. Bom, naquela época também se esperava muito para recruzar os animais, tá? 3 a 5 semanas, ou seja, de 21 a 35 dias para você recruzar. É óbvio que dependendo do seu sistema, se você trabalha com um sistema extensivo, você acompanha mais ou menos isso. Alguns cunicultores esperam a coelha desmamar. Isso é interessante para aumentar a longevidade da matriz e também por uma questão de bem-estar animal. Mas, se você for verificar as condições que nós temos hoje, nós esperamos um tempo menor, ok? Bom, o desmame era muito tardio, 42 a 56 dias. Hoje o nosso desmame é mais precoce, variando conforme a situação, entre 28 e 35 dias. Ok? 35 dias eu gosto muito desse valor, principalmente por questões de bem-estar animal, mesmo porque o leite tem um efeito protetivo muito interessante para aquele animal. Ok? Então, 35 dias é hoje um número muito legal. Bom, e naquela época também, no século XIX, se falava em uma ninhada com 6 láparos. Ou seja, as coelhas eram muito menos prolíferas. Não tinham recebido melhoramento genético, então se produzia muito menos láparos, né? Hoje, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala em padronizar com 8. Na Europa já se fala em padronizar com 9 e 10. Ok? Então mudou bastante esses índices reprodutivos. Bom, e naquela época, como mencionado, existia um comércio muito forte de peles, tá? Que eram comercializadas pelos mercadores que iam vendendo essas peles nos mercados. E aqui um dado muito interessante extraído aí do Lebas, que existia um comércio de 15 milhões de peles por ano na Europa, ou seja, era muita coisa que se vendia, se produzia, se vendia naquela época. Bom, e é interessante que naquela época também já se valorizava muito as excretas dos animais, principalmente aqueles que trabalhavam com plantas, tá? O esterco de coelho já era muito admirado por essas pessoas. Então, obviamente que já tinha também, né, alguma forma de comércio, mesmo rudimentar, a partir dessas excretas, tá? Bom, no final do século XIX, nós já temos, então, algumas raças para a produção de carne e também raças para a coleção. Igual falei para vocês, o coelho não era somente produção de carne para aquela população crescente. Era também uma forma de hobby para algumas pessoas que conviviam com os coelhos, tá? Já que era um animal que tinha muita variação de cor, de tamanho, essas pessoas também queriam colecionar coelhos, né? Então, nós temos aqui o gigante de Flandres, já tinha naquela época, o Bélier francês, tá? O prateado de Champagne, nós temos aqui o animal himalaio ou russo, que depois veio a ser uma das raças formadoras da raça Califórnia, nos Estados Unidos, tá? A raça Angorá, nós temos o Bélier inglês, nós temos o negro e fogo e nós temos o creme de Champagne. Então, naquela época, nós já tínhamos várias raças. Nós vamos ver depois, né, principalmente quando a gente começar a falar de raça, que essa questão dentro da cunicultura evoluiu muito, principalmente a partir do trabalho dos criadores, dos primeiros criadores que foram selecionando animais, foram multiplicando e a partir daí se surgiu várias outras raças que a gente conhece hoje. Bom, antes de chegar no século XX, eu quero contar para vocês um fato muito interessante, que todo livro de cunicultura costuma mencionar. É justamente a introdução do coelho em um ambiente propício à sua reprodução. O que isso pode gerar para a gente? E isso mostra para a gente também a grande capacidade reprodutiva que o animal tem. Aliás, o coelho é conhecido também pela sua grande capacidade reprodutiva. A gente não pode esquecer disso. Bom, em 1859, houve a introdução desses animais no continente australiano, o que provocou um desequilíbrio ambiental enorme. Por quê? Porque os coelhos foram introduzidos, cerca de 24 animais foram introduzidos, e esses animais encontraram condições muito favoráveis à sua reprodução. Alimento em abundância, ausência de um predador natural, então se multiplicaram aos milhões e causaram grande prejuízo aí às lavouras
dos agricultores desse país. Bom, obviamente o governo fez várias tentativas para controlar a população, tá? Dentre as tentativas, as que deram mais certo foi a introdução do vírus da mixomatose, e que eliminou a grande parte desses animais, tá? Mas selecionou uma população resistente. Não podemos esquecer disso também. E hoje, há essa cerca que vocês estão vendo aqui, que separa a área dos coelhos, mais um deserto, da área da agricultura. Então, existe uma cerca de milhares de quilômetros para dividir, para controlar essa população. Obviamente que essa cerca, tá, ela é enterrada, porque senão o coelho pode cavar e passar e ir embora. Tá? Então, é um fato que mostra para a gente, mostra claramente para a gente que, se tiver condições, essa espécie pode reproduzir e, obviamente, causar prejuízos, né? E mostra indiretamente para a gente também a grande capacidade reprodutiva que esse animal tem.